o tratamento enérgico é torturar? Se a energia for tortura, sim. Tortura é arma de guerra. Quem quer a paz, né? Quem não quer a guerra, se prepare para a paz. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Tá doando a motocicleta aqui. Esse aqui, é a última vez que eu falo. Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre pra Deus, Deus não vai dar. Você fala que Deus é ruim. Que cachorro, não sou cachorro não. Que cachorro, Daí em diante, abandonando as ideias, ela citou as palavras. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, ganhando esse clima de tranquilidade, que gera a desconfiança, o desconforto, procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. Se começa a andar com marginais, tem tudo pra ser marginal. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro. E eu olho pra vocês e falo o seguinte: vocês querem que o meu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega? Nós queremos militares. Se precisar uma intervenção militar, a gente limpa a área. Não é proibido falar isso? Não. Que cachorro, não sou cachorro não. Que cachorro, não sou cachorro não. Não. Eu te amo muito. Te amo há muito mais tempo do que você imagina. Te amo antes de você ter me amado. Marta, eu não vou perder você de novo. Essa é a primeira memória. Mas tinha que abecedar. Tipo, abecedar assim, ó. O A. O E. Depois tinha aqui, ó. Tinha tudo aqui.
Tudo em cima. Tudo. De lado, de frente. De frente. De lado, de lado, de frente. De frente. De frente e de lado. Assim. Assim. Tudo. E cada fio da cabeça. Cada fio de lado, de frente. Cada fio. De lado, de frente. Depois vinha assim, ó. E fazia direita, esquerda. Mergulhava não. Achava no chão, no lugar certo. Mas não podia dizer nada. Aí, pra mamãe saber o que fazer. Enquanto papai era no boteco. E mamãe tentava dizer tudo de novo. Mas estava no mesmo lugar. E aí, qual que era a saída dele? Era dizer, meu querido, eu sou mandingueiro. E a herança de papai? A herança de papai? Ela veio tomar uma marafa. A de mamãe herança de mamãe era cá. A de papai? Ela tomar marafa. A herança de mamãe era cá. Herança de mamãe. Herança de mamãe era cá. Herança de mamãe. Era dar de comer, era dar de mamar. Dar de mamar, não importa se era branco, se era preto. Herança de mamãe era dar. Herança de papai era tomar marafa. Mas a herança maior era desfazer caminho. Caminhar, desfazer caminho. Caminhar, desfazer caminho. Caminhar, o espiral. Herança maior era o espiral. Era o espiral. Era o espiral. Muitos deles vinham assistir para aprender a torturar. E eu estava lá, aquela mulher franzina no meio daquele bando de homens alucinados. Eles quase embabavam. Hoje eu ainda vejo a cara daquelas pessoas. É uma lembrança muito forte. Eu vejo a cara do estuprador, era uma cara redonda, imensa. Ele era imenso, gordo. Ele me dava choques na vagina e ficava repetindo assim: você vai parir eletricidade ordinária. Eu levei muita porrada. Eu passei numa espécie de um corredor polonês. Eu levei chutes, socos. Eu fiquei um tempão amarrado num banco, com a cabeça para trás.
enquanto eu levava choques nas pontas dos dedos, das mãos e dos pés. Toda vez que eu ficava pendurada, eu ficava sem roupa, amarrada pelos pés, de cabeça para baixo, enquanto eles davam choques na vagina, nos olhos, na boca, na língua. Tinha um bastão com duas pontinhas que eles usavam muito nos seios e jogavam água para o choque ficar mais forte. Para aumentar a carga, eles ligavam os fios numa televisão e ficavam trocando o canal, chamavam de telefone. Eles usavam agulhas, velas acesas e tinham uma gotinha de água no nariz, que é o único trauma que permanece. O estupro foi logo no primeiro dia, o que para mim foi terrível, porque eu tive que lutar muito para resistir. Felizmente eu consegui. Depois do estupro, teve uma pequena trégua, porque eu estava desfalecida. Eles tinham aplicado uma injeção de pentotal, que era eles chamavam de soro da verdade. Eu estava muito zonza. E eles ficaram com muito ódio de mim, porque eu resistia muito. Eles falavam assim: você é muito macho de aguentar. Eles ficavam perguntando qual era o nome do professor de yoga, porque eu resistia tanto à tortura que na cabeça deles eu devia fazer yoga. Mas eu os enfrentei também, muito. Com uma certa tranquilidade, eu olhava para a cara deles e falava assim: vocês não são seres normais. Vocês fazem parte de uma engrenagem podre. De certa forma, isso me dava até uma certa tranquilidade. Eu achava que eu estava com a moral mais alta. Eu li esse depoimento na internet. E embaixo tinham vários comentários de leitores que apoiavam a tortura. Chamavam a mulher de puta como se ser puta era um defeito. Chamavam a mulher de terrorista, de comunista. O segundo, é claro que não é um defeito, mas, sinceramente, terrorista era ela? Isso te choca? É ruim ouvir isso, não é? Deve ter sido muito difícil ter passado por tudo isso. Ter que recordar isso tudo. Pior ainda é descobrir que casos como esse viram gritos no silêncio, emparedados. Sobe depressa, ô Miss Brasil, dizia o torturador enquanto beliscava minha bunda e me empurrava escada acima no DOPS. Eu sangrava muito e não tinha absorvente. Eram os 40 dias do parto.
Na sala do delegado Fleury, tinha um papelão com uma caveira desenhada e embaixo escrito: é M, de Esquadrão da Morte. Todos riram muito quando eu entrei. Olha aí a Miss Brasil. Acabou de parir, tá magra. Só o quadril que é de uma vaca. E um outro dizia: só se for de uma vaca terrorista. Eles me mostraram um jornal onde tinha uma matéria sobre um prêmio de uma vaca leiteira Miss Brasil, numa exposição de gado. Riram mais ainda quando ele veio para cima de mim e abriu meu vestido. Ele pegou o jornal, rasgou e jogou em cima de mim. Eu segurei o seio. E o leite começou a escorrer. Ele parou e ficou me olhando por um tempo. Veio e fechou o vestido. Mas aí ele me pegou pela cintura, me virou de costas e começou a beliscar minha bunda, minhas costas. Veio um outro e segurou meu braço, minha cabeça, enquanto me dobrava em cima da mesa. Eu gritava, chorava, enquanto eles riam. Eles só pararam quando eles viram sangue escorrendo na minha perna. Aí eles começaram a me dar muito tapa e me empurraram. Dias depois, eu subi de novo. E ele estava lá, esfregando as mãos, como se já me esperasse. Ele veio e abriu meu vestido. E eu estava com um cheiro horrível, de sangue, de suor, de leite azedo. E ele começou a rir, começou a zombar do meu cheiro, enquanto passava a mão por cima da calça e me olhava com uma cara de louco. No meio desse terror, eles me mandaram para a carceragem. Lá tinha um enfermeiro que estava preparando uma injeção para mim. Eu lutei enquanto eu pude. Eu derrubei a latinha com a injeção no chão, mas veio um deles e me segurou. E o enfermeiro deu uma injeção na minha perna. Aí o torturador disse: esse leitinho aí, ó, o neném não vai ter mais não. E se não melhorar, vai pro barranco. Porque aqui ninguém fica doente. Isso foi só o começo da pior parte. Porque eles começaram a ameaçar buscar meu filho. Vamos quebrar a perna dele, dizia um deles. Vamos é queimar ele com cigarro, dizia um outro. Então você quer saber o que se passa lá no morro? Sobe lá, bicha. A polícia entra sem bater. Leva quem quiserem, fazem o que querem. A gente paga por isso e ninguém fica sabendo de nada. Não é lá no morro que morre mais gente do que na guerra? Ninguém nunca vai saber o que foi a ditadura na favela. Mas a gente fazia resistência. A gente rodava a baiana. E a gente descia a desgraça em PM perdido. Mas você está procurando histórias, não é? Eu vou te contar uma história. Sabe o que é pior do que ser pobre durante a ditadura?
é ser bicha pobre. E eu era dessas, pão com ovo. Eu não tinha dinheiro para colocar um feijão na panela da minha mãe. Mas aí é que essa porra toda fica interessante. Eu fiz porque eu gosto muito. E faço. Mas naquela época não. Naquela época era para ganhar dinheiro. Era para minha irmã poder estudar, comer carne, para minha mãe comprar uma água sanitária que fosse para limpar a casa. Agora imagina, bicha, pobre e travesti. Porque naquela época eu já vestia de mulher. Para os militares, essa gente toda, as bichas, as lésbicas, as travestis, representavam uma ameaça. Era uma ameaça à moral e aos bons costumes. Também, com aquela sociedade conservadora da época. Da época não, porque ainda hoje é assim. Você mesmo deve estar aí dizendo: que absurdo, uma bicha puta. Eu vou te falar o que é absurdo. Absurdo é roubar de quem não tem, é matar estudante, é estuprar mulher grávida. Mas não para por aí, não. Eu sou bicha, pobre, travesti e comunista. Eu sou comunista. Porque eu quero ver essa porra toda dividida com todo mundo que não tem. Tô cansada dessa merda. Eu tô cansada do seu filho estudar nas gringas, enquanto eu tenho que pescar o peixe sozinha. Pescar o peixe. Se nem anzol me dão. Mas pro seu filho tem molinete automático, barco a motor. Se ele quiser pescar no rio Nilo, dá-se um jeito. Hipocrisia. Hipocrisia é o que fode essa merda toda. Eu vou te contar como é que eles faziam. Os policiais que fazem a ronda faziam visitas sistemáticas no morro para prender bicha, travesti, lésbica. Só em São Paulo, mais de 2.000 amigas sumiram. Higienização. Eu não sou merda para você me tirar do seu cu. Higienização uma ova. Isso é escrotice. A gente tinha um jornalzinho gay de resistência, que era o Lampião. Foi censurado, obviamente. Se até as bichas do Itamaraty rodaram, meu amor. E ainda tinha essa merda da tortura. A gente é que sabia esconder gilete em tudo quanto é parte do corpo. Muitas amigas se cortaram na cadeia, preferindo morrer do que virar boneco na mão de policial que não tem competência para conseguir quem o queira. Estupro, filha. A ditadura era ruim para todo mundo, mas para mulher, para bicha, para travesti, era pior ainda. Aí veio a Comissão da Verdade. Eu vou ler para você um trechinho do que eles concluíram. Aqui.
Dada a natureza e o grau dessa perseguição, seja por atuação ou omissão do Estado, e levando em conta o preconceito e a discriminação com uma dimensão institucionalizada, é possível afirmar que a homofobia foi, sim, uma política de Estado durante a ditadura. E aí, eu te pergunto, eu posso ser gay? Eu posso ser travesti? E quanto à minha profissão? Você vai me censurar? No que me concerne, eu nunca bati na porta de ninguém pedindo para gozar comigo. Todos eles tinham meu endereço, sabiam meu apelido e subiam aquela ruinha ali da direita, batiam campainha. Sabe o que te dói na minha existência? Eu sou livre. Eu quero ser livre. E eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, sabe? E não me venha com essa falsa moral cristã, porque a minha mãe era católica, era uma mulher incrível, e foi quem me deu minha primeira maquiagem. Não me venha com essa moral fascista, dizendo que eu tenho que ser aquilo que você quer que eu seja, porque eu nunca vou ser como você. Eu nunca vou perseguir ninguém. Eu nunca vou torturar ninguém. E eu nunca vou sumir com ninguém. E, principalmente, eu nunca vou tirar de ninguém aquilo que é mais importante, que é a felicidade de viver. E isso vocês, conservadores, sabem fazer muito bem. Sabe o que foi a ditadura, meu bem? A ditadura foi uma escola. E se a gente quiser viver numa democracia plena, a gente tem que barrar o fascismo todos os dias debaixo do nosso cobertor. E você que apoia essa gente que faz apologia à violência, essa gente que defende a cura gay, meu amor, a única cura que existe é para o seu discernimento, e quem vai te trazer isso é a vida. A vida é que nem elástico. Quando você for falar da ditadura, quando você for pensar sobre a ditadura, sai dessa caixinha que te prende. Eu não quero aqui diminuir a dor de ninguém, mas para cada estudante universitário que foi preso nesse país, 200 morreram lá na favela, sem sequer serem registrados. Eu vendo amor, porque ninguém tem mais para doar.
Cobalaro Exu. Cobalaro Exu, Mojubá, Mojubari, Mojubá, Mojubacan. Exu Cucurutubi, Cucurubijá, Laru Exu, Exu Ocome, Exu Arame. Minha fé o cã Exu, Laru Exu. É muito difícil falar da gente. Mesmo aqui, livre para falar, eu tô com medo. Mesmo sabendo que você não pode sair daí, que você vai ter que me escutar. Mesmo sabendo que democracia é uma palavra branca. A ditadura foi em 1964. Para o meu povo dura até hoje. Para mim, para o meu avô, para minha avó. E você que é preto, que está aí me escutando, você também sente a chibatada de seu tataravô. Democracia. Para quem? Não para o meu povo. Eles querem que a gente seja invisível, mas a gente não é. A gente está em todo lugar. E eu fico feliz de falar aqui porque eu posso usar a minha boca preta, o meu olho preto, o meu cabelo preto, a minha pele preta. Em vez de ser algum doutor de faculdade, sou eu, um preto. Olha ao seu redor, quantos pretos tem aí ao seu redor? As cotas são ruins porque a nossa presença é ruim, não é? Por isso não querem a gente lá. Gente inteligente. Não tanto quanto meu avô. Homem simples, trabalhador. Nunca conheci pessoa mais sábia. A minha avó jurava por Dandara que jamais seria escrava. Meu povo era quilombola. E meu avô tinha medo que eles chegassem por ali, perto dos índios,
E foi o que aconteceu. Entrou a polícia de carro em cima da plantação, destruiu tudo, dizendo: eu quero essa pretaiada aí, ó, toda para trabalhar. Pegaram meus tios, meu avô segurou meu pai, mas um deles eles levaram. Daí amarraram meu avô numa árvore e disseram: se o senhor quiser ver o seu filho de novo, o senhor vai ficar aqui. Porque se a gente voltar e o senhor estiver fora dessa árvore, o senhor não vai ver ele nunca mais. Choveu no final daquele dia. Meu avô, um homem forte, velho, mas forte, não deixou ninguém soltar ele de lá. Levaram comida para ele, deram na boca. Fez sol no terceiro dia. Já no quarto dia ele desmaiou. Meu tio nunca voltou. Nenhum dos outros. Essa é a nossa democracia. A gente mudou para a cidade e meu pai passou uns perrengues. Mas mesmo assim conseguiu comprar um som. Ainda assim a gente era perseguido. Só para você entender. Se você é preto, onde quer que você vá, você vai ser perseguido. Ah, esqueci, você aí que é branco não sabe o que é isso. Mas aquele pretinho lá do fundo, lá ele sabe. Aonde ele vai, o olho da polícia, do segurança, vai atrás. Logo atrás, na nuca, igual um gatilho. Daí eles começaram a perseguir o movimento negro. Cara, era só um grupo de preto dançando soul. A gente chamava de movimento negro, mas era só isso. E meu pai ouvia som, comprava uns discos do James Brown e a gente curtia ouvir. Um negro escovado, bonito, cantando, dançando, faz a gente ter orgulho de ser preto. Daí é ruim, né? Se você escuta. Meu pai era capoeira. Dançar ele não dançava nada. Agora capoeira de Angola ele jogava muito bem. Por isso ele foi preso. Chegou em casa com um rosto marcado, um inchaço aqui atrás da orelha. Hoje eu sei que deve ter sido uma coronhada. Mas meu velho não falou nada. Não reclamou nada. É coisa de preto, né? Capoeira. E tem gente que fala que capoeira é macumba.
Democracia. Ditadura. A gente devia aprender com essa porra, né? Devia aprender com todo esse fascismo, com toda essa desumanidade. Devia agir diferente, devia ser melhor. Mas vinha a desgraça da herança. A PM é uma herança, né, da ditadura. Para quem vem de onde a gente vem, geral é tradição. De moleque a qualquer outra idade você toma geral. Se você vem do serviço, num dia quente, para tomar uma cerveja. Num desses bairros chiques, com praça bonita, você é suspeito. Eu saí do serviço, fui descendo a rua, já saí da obra, tomei banho, estava com calor, parei para tomar uma cerveja. O camburão encostou, o cachorro me olhou, perguntou: ô negão, bebendo a essa hora? Eu falei: doutor, eu saí do serviço, estou tomando uma gelada para descansar, né? Aí eles saíram do carro e falaram: vagabundo, mas bebendo cachaça essa hora? Era uma cerveja. Aí me levaram. Tomei umas porradas, tapa na cara, uma cusparada. E me soltaram lá no alto dos macacos. Porra, velho. Eu levei 3 horas para sair daquela desgraça. Até chegar no centro da cidade. É assim que eles fazem. Se tem um pretinho andando em bairro de rico, ali na Savassi, qualquer bairro chique, é suspeito. Pegam o pretinho, levam lá para Macacos, dão nele uma apertada, uma prensa, como eles dizem, e largam lá. Querem nem saber o que você está fazendo, se você é trabalhador. Só de você ser preto, você é suspeito. Entende por que eu estou com medo de falar? Tenho medo. Eu tenho raiva porque eu tenho medo da polícia. Você, quando você sai e vai para rave, vai dançar, anda na rua 3 da manhã, você está seguro, né? Se passa um carro de polícia, eu não. Eu já espero a prensa. Eu tenho que andar com carteira de trabalho no bolso, carteira de identidade. E ainda assim, eles perguntam o nome da minha mãe, do meu pai, se eu trabalho, onde eu consegui dinheiro. Essa é a nossa herança. E aí eu escolhi dançar.
Aí eu fiz balé. E um dia eu tomei geral com a minha sapatilha. Aí o guarda olhou pra minha sapatilha, olhou pra mim e falou, com aquela cara tipo assim, é viado, né? Eu não falei nada. Tipo, pra mim a situação da mulher e do viado é igual a do preto. Todo mundo trata do mesmo jeito. E ser bailarino não me faz ser viado. E se eu sou ou não, foda-se, é meu. Mas foi assim. Ao mesmo tempo, engraçado ver aquele policial tirar a sapatilha, porque talvez ele estivesse esperando achar uma bucha de maconha ou uma marmita, e ele tirou uma sapatilha branca. Tirou, olhou pra mim. É uma sapatilha. Eu sou bailarino. Ah, faz balé. Faz balé? Você paga pra fazer balé? Eu não faço de graça. Pra homem é de graça. Não, na hora do pra homem. Aí ele me olhou assim, com aquela cara, né? Pra homem. Acredito que cada um busca liberdade onde pode, né? Eu consegui achar nesse lugar. Vamos pensar nesses 500 anos aí de ocupação, né, pela metrópole colonizadora. Foi um processo de intenso genocídio em cima da população originária, né, das comunidades indígenas, que hoje estão em fase final de extermínio. Continua com esse mesmo processo. Então é muito complicado. Aí vocês vão dizer, bom, nesse caso, não foram os militares que inventaram a tortura. Realmente não. Foram eles que fabricaram a tortura. Mas durante a ditadura militar, a tortura ela foi institucionalizada. Ela se tornou uma instituição muito sólida e permanece como uma das instituições mais sólidas e mais longevas aqui no Brasil. Na época, na luta contra a ditadura militar, né, a gente, do movimento feminino pela anistia, do Comitê Brasileiro de Anistia, nessa luta pela anistia ampla, geral e restrita, a gente considerava a ditadura como um inimigo a ser derrubado, não um interlocutor que poderia receber eventuais reivindicações, não, era um inimigo a ser derrubado, a gente tinha que lutar contra esse inimigo para derrubá-lo. A ditadura militar, ela acabou construindo aqui no Brasil um aparato repressivo tentacular, onipresente, né, cujo objetivo era exatamente eliminar o que eles chamavam de inimigos internos. A doutrina de segurança nacional, que é o arcabouço ideológico da ditadura militar, criou essa figura, a existência dos inimigos internos e a necessidade de sua eliminação. Quem eram os inimigos internos? Éramos todos nós que combatíamos a ditadura militar. Ao fim e ao cabo, toda a sociedade era colocada sob suspeição. Para combater esse inimigo interno, então, foi montado esse aparato repressivo que tinha na sua essência exatamente a questão da tortura e a questão da eliminação física mesmo, né? Esse aparato repressivo serviu foi para isso. E nós não podemos perder de vista que isso aí foi feito não porque os militares seriam perversos. Eram também, mas não era esse o caso. Era um projeto que tem um caráter de classe, um projeto burguês. É o projeto, então, de implementação do que alguns chamam de modernização do capitalismo aqui no Brasil, né? Essa que era a perspectiva. E para que isso acontecesse, precisava haver um aumento da exploração e da opressão em cima dos trabalhadores. Para isso, tinha que haver uma repressão intensa também. E foi assim que foi montado esse aparato repressivo. E a nossa luta principal, então, era contra esse aparato repressivo. Uma das palavras de ordem principal, uma das causas principais, um dos princípios, né, dos quais a gente não abria mão de jeito nenhum, é exatamente esse desmantelamento do aparato repressivo, a erradicação da tortura e essa responsabilização e punição dos torturadores assassinos, dos opositores.
Pois bem, durante esses 25 anos, os 21 anos de ditadura militar, essa coisa se consolidou. O mesmo bloco de setores, o bloco de classes, né, que articulou o golpe e que manteve e sustentou o golpe militar, foi aquele também que acabou implementando e garantindo essa transição, né, que é de 1985 para cá, que alguns muito rapidamente chamam de redemocratização. A gente não adota isso, porque nós não consideramos que tenha havido isso. Foi uma transição política ainda sem desfecho, né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui também. Mas é o mesmo bloco que esse bloco não se desfez até hoje, ele está no poder ainda. Quem são eles, né? São os capitalistas, os donos do dinheiro, do capital, os latifundiários, o fundamentalismo cristão, a igreja enquanto instituição, os donos do aparato midiático e tudo, e no caso aí a burguesia atrelada, muito atrelada com o imperialismo americano, né, que é essa história toda aí. E claro que as Forças Armadas. Essa é uma saída clássica para a burguesia, quando ela não consegue, então, garantir o nível de acumulação e de reprodução do capitalismo que ela acha que é satisfatório, que é desejável, ela lança mão, né, de uma ditadura. Isso é histórico, a gente pode ver que acontece nessa caminhada toda aí da humanidade, né, nesse processo todo. E aqui foi assim que aconteceu. Bom, esse aparato repressivo, então, ele foi construído nessa perspectiva. E ele não foi desmantelado. Todas essas causas, né, abraçadas pelo Movimento pela Anistia Ampla, Geral e Restrita, pelo Comitê Brasileiro de Anistia, pelo Movimento Feminino pela Anistia, todas essas questões continuam valendo. Por exemplo, até hoje não se esclareceu a questão dos mortos desaparecidos. Até hoje não houve abertura restrita dos arquivos. Até o aparato repressivo continua montado, o que é pior. Ele tem sido incrementado, essa repressão tem se aprofundado. E os instrumentos de violência também, à disposição do Estado, que continua com esse mesmo caráter de classe desse bloco aí que não se desfez. A questão então, não houve a punição dos torturadores e assassinos, quer dizer, não houve justiça, então continua tudo do mesmo tamanho. E as leis repressivas também elas têm sido incrementadas, que era também uma outra grande causa, que era das mais importantes, que é o fim das leis repressivas, a libertação dos presos políticos. Olha para vocês verem como é que a coisa é atual, né? Então, tudo isso aí continua da mesma maneira. O que aconteceu, então, quando houve a transição? Essa transição, ela não foi a gente não pode falar que a ditadura foi exatamente derrubada aqui no Brasil. É claro que houve um processo intenso de luta e isso enfraqueceu. Isso aí foi importante do ponto de vista de avanço do processo civilizatório. A luta pela Anistia Ampla, Geral e Restrita é um exemplo. A luta dos trabalhadores, né? A gente pode lembrar desde 68, Osasco e Contagem, mas sobretudo no final da década de 70, com as grandes greves do ABC que se espalharam pelo Brasil inteiro. A questão do movimento de bairros, do movimento popular, tudo isso foi importantíssimo para o enfraquecimento da ditadura. Mas, na verdade, a transição foi uma transição que veio de um acordo que se manteve, né? Se a gente for pensar que o que estava lá, a grande esperança, né, que a mídia exaltava, que é claro que não era real, no fim da ditadura, com a questão das diretas já, era Tancredo Neves, que é que representa um setor mais moderado, até mais conservador dentro do setor já moderados. E quando ele morreu, assumiu o Sarney, aí a continuidade ficou escancarada. É um negócio muito, muito claro, muito evidente, né? Com essa transição de 29 anos, né, agora, de transição política, nada disso foi resolvido. Nós sabemos muito bem que a burguesia não abre mão dos instrumentos de violência que tem à sua disposição, o Estado burguês não faz isso. Portanto, o pau de arara, o afogamento, os espancamentos, a tortura, toda a tortura do jeito que ela é enquanto instituição, os desaparecimentos, né, vieram para ficar.
Se a gente for pensar que em 10 anos, no Brasil existem mais de 10 mil desaparecidos, mortos desaparecidos, executados pela Polícia Militar, é uma coisa escandalosa. Então, a continuidade é muito clara, e é uma espécie de anomia esse negócio. O Paulo Arantes, que eu gosto muito, que é um professor da USP que tem se debruçado muito em cima dessa questão, ele fala que é uma maior anomia. Se a gente for pensar que nesses 29 anos, não só tem sido reproduzida toda a repressão da ditadura, mas ela tem se aprofundado. Olha, a gente chacoalha muito por dentro quando a gente... É meio cansativo essa coisa de você ter que se impor todo dia. De você ter que ser, como se diz, guerreiro todo dia. Você não tem um dia de descanso. Todo mundo olha para você e espera uma postura diferente, porque você é negro. Ou espera que você vai roubar, ou espera que, não, ele não é ladrão. O que fica é sabe? Independe do momento, a gente está sempre sendo chacoalhado por essa história, porque ela é muito grande, ela é muito maior do que o momento histórico de 1964. Para nós, ela começa lá na colonização, lá nas rotas marítimas, quando um país começa a invadir o outro, quando eles começam a arrastar aquele povo de lá para cá. E foi muito triste para mim descobrir que, quando eu estive na África, que os africanos eles não têm o menor conhecimento do que é a diáspora. Eles não sabem nada sobre nós. Não sabem nada do que a gente passou. Para eles, a gente é um fato histórico. E alguns deles, tocados por isso, eles ficam curiosos de saber, nossa, como que vocês deram conta? Tem uma coisa que um amigo me disse há uns anos atrás, que é o Sérgio Pererê, que a gente estava trabalhando num filme e a gente cara, olha que bacana, a gente está trabalhando num filme. Eu penso que é isso, os nossos ancestrais, esses que foram escravizados, é isso que eles sonhavam, por isso que eles sobreviveram, eles estavam sonhando a gente. Sonhando a gente no cinema, sonhando a gente cantando, sonhando a gente construindo o candomblé, construindo essa reunião de família que está todo mundo fazendo churrasco, bebendo, dançando pagode, dançando funk. Dançando balé. Dançando balé. Tomando posse da vida. Era isso que eles sonhavam. Acho que cada vez que eles faziam aquele batuque de madrugada na senzala, era isso que eles estavam sonhando. Não, um dia, depois daquele menino que nasceu ali, o outro que vem não vai viver isso. E um pouco acreditar nisso me alimenta, porque eu sei que os meus sobrinhos já olham para mim de uma forma diferente. Eles olham para mim, nossa, eu já represento uma outra coisa. Eles não têm essa ideia que a minha bisavó saiu de trabalho escravo da Bahia. Ao saber disso, eu fiquei assim, nossa, cara, o trem é muito... A história é ontem. Então é como isso que está dito pela figura. Eu não posso acreditar que ontem e hoje são a mesma coisa, porque não é. Muita coisa mudou pela nossa luta, pela determinação de assinar ali mesmo. Falar, olha, eu não tenho medo de dizer que eu sou humano, eu vou morrer dizendo isso, mas eu sou humano. E eu vou rezar meu candomblé aqui, ou eu vou rezar para Nossa Senhora, azeite, eu vou dançar balé, eu vou dançar sapateado, eu vou dançar funk. Ah, mas funk é putaria. Olha, vai lá em Angola que você vai ver muita gente dançando movimentos circulares iguaizinhos ao do funk. E aí você vai dizer que aquilo é o quê? Aquilo é ancestralidade. Daqui a um tempo as pessoas vão dar conta de dizer, porque o samba também foi chamado de putaria, né? O Elvis Presley balançava as pernas daquele jeito lá porque ele viu os negros dançando. Os negros é que chacoalhavam o quadril, rebolavam. Agora, um cara branco, né, aquele mestiçaço, né, putz grila, com aquele beição dele. Você olha para aquilo, você fala, pô, o que fica para mim é que a gente faz diferença por a gente ser a gente, por a gente determinar o que a gente quer ser.
estabelecer, levantar a cabeça. Mas cansa. Cansa, mas fala assim, tá, mas quem pode fazer isso sou eu, né? Aquele outro ali não tá dando conta. E você vê, no campo de batalha, você vê muita gente caindo. Quantos? Eu tenho 15 amigos que eram artistas que suicidaram ao longo da minha carreira. 15 é um número muito pesado. 15. 5 deles eram pintores. Nossa, velho, dá tanta raiva. Tanta raiva chegar num lugar como eu cheguei ali em Londres ano passado, num momento assim na minha carreira, eu falei, pô, tô fazendo performance em Londres, que coisa boa. Muito bom, cara, mas eu não conseguia não ver o rosto de cada um deles. Não dá pra não ver, cara. Não dá pra não lembrar de cada um deles sonhando, pô, eu quero ser um artista contemporâneo. E ao mesmo tempo ouvir aquelas vozes que falavam assim o tempo todo, a arte não é pra pobre. Não é que não é pra pobre, não é pra preto. Sabe, é um fardo. É um fardo, cara, pesado. Mas ainda bem que eu tenho meu corpo pra poder chacoalhar e tirar isso, sabe? Pra ir escapando. Acho que a maneira como eles deram conta foi tipo, olha, foi um grito. Pra mim, o suicídio deles é um grito. Falou, cara, eu não dou conta, vai. E outros que foram mortos mesmo pela polícia quando eu era pichador, que tipo, foram pichar num lugar tal, a polícia matava. E ninguém falava nada. É mais um pretinho que morre na periferia de Contagem, de Belo Horizonte, azar. Então chacoalha, isso vibra. Vibra dentro da gente, assim, sabe? É um fogo. Perfil: jovens, negros, pobres, moradores de periferia. As mães, então, se organizaram, né, nesse coletivo que chama Mães de Maio, cujo objetivo também é a luta contra o terror do Estado, que é o que a gente batalha também. A nossa luta é essa também. Então, só para ter essa anomia, né, que eu estava dizendo. Depois do fim da ditadura, continua o mesmo processo de repressão, o mesmo processo de opressão violenta em cima da maioria da população, afinal.
pai foi o primeiro a morrer. É engraçado. Todo mundo fala do AI-5. Mas o tanto de camponês que morreu, sumiu e foi perseguido na década de 80. Aliás, se esses fazendeiros quiserem, eles matam mesmo. Matam e a polícia esconde o corpo. É assim. A gente viveu numa terra que já foi indígena. Os portugueses passaram o rodo em todo mundo. A terra ficou parada. Foi ocupada. Uai, você precisa trabalhar e tem terra? Então meus pais foram pequenininhos ainda para lá com meus avós. Um dia apareceu um fazendeiro e falou que aquilo tudo era dele. A gente tinha milho, tinha batata, tinha fumo, tinha galinha. Tinha muita coisa lá para fazer sustento e vender. Ele não tinha documento. Foi na prefeitura e voltou com 2 carimbos e 3 policial. O policial falou que a gente tinha 2 dias para ir embora. Minha mãe bateu o pé. Falou, não vou embora não. Mas antes dos 2 dias, o cara lá brigou com meu pai e mandou matar ele. Minha mãe continuou a luta. Aí eles afogaram ela no rio. Eu não tenho muita coisa para falar, não. Enquanto eu estou aqui, o fazendeiro que ocupou lá tomou terra de 12 famílias. Aí juntou com as terras que ele já tinha ganhado e ficou rico. O filho virou vereador, prefeito, ficou todo mundo rico. Se você for para aquelas bandas de lá, menino, você vai ver que ainda some muita gente. Mas a gente é invisível, né? A gente não entra em estatística, não entra em gráfico. Não é a matemática que faz adição e multiplicação com letras e números? Pois é. A gente não cabe em alfabeto nenhum, não. Quando a gente morre, ninguém fica chocado. A gente luta quase sozinho. Agora, se um ator da Globo pinta unha e pede paz, todo mundo comenta. E se é rico, então? Se é rico, eles fazem um cartão para lacrar a porta de cadeia, não entra. E pra gente? Pra gente põe um chip na testa. Para te lembrar todo dia que você não pode entrar em supermercado chique, não pode entrar em loja de marca, não pode entrar em shopping. A gente não pode nada. Pode viver e morrer em silêncio. Escuta o que eu vou te falar. Um dia a gente ainda vai desentalar isso. Essa coisa na garganta. Não dá para apanhar a vida toda, não. Tem muita coisa que os livros não contam, né? E tem muita coisa também que não é para ser contada, não era para ser registrada. E isso ficou na memória do nosso povo, isso é passado para nós de pai para filho. E a nossa geração tem essas lembranças ruins ainda. Tinha cadeão. Você tá vendo a casa caída? Ali era a cadeia. A polícia chegou sem responsabilidade lá. Eles queriam fazer coisas do jeito. É para judiar índio. O meu avô chegou a ser arrastado aqui com um cavalo de um militar aqui, amarrado pelos pés, porque ele tinha saído aqui da aldeia, que eles chamavam de perambulação, vadiagem, né? É como um presídio de base, quase praticamente, pelo que eu sei, do Brasil, né? Porque eles mandavam os índios chavantes para lá, mandava índio terena para lá, mandava várias tribos para lá. Minha mãe conta que eles vieram presos, né? O meu avô. Agora ela não sabe explicar o porquê que ele tinha vindo preso, né?
Aí minha mãe sempre queria ver meu avô, né, que estava aqui em Minas, no Krenak. Krenak, todos os índios daquela época, e os que moravam lá conheciam o Krenak, que era uma cadeia. Bem, a minha família são família de sem terras, tanto paterna quanto materna. Na minha família materna, houve um momento que o meu avô tinha uma pequena propriedade, mas existia uma cultura que as mulheres não recebiam herança. Então, minha mãe era sem terra, meu pai sem terra, e juntamente com outras famílias, também sem terra ou com pouca terra, migraram de uma região de Bonfinópolis para essa região onde nós moramos desde 1962. Eram aproximadamente 10 famílias. E ali entraram, né? Eu nasci naquele ano, numa mata mesmo, né? Uma mata virgem. E ali abriram picadas, formaram primeiramente seus ranchos, e se instalaram por conta própria, ou de forma solidária entre eles, né? Construíram, não conheciam donos daquela terra. Então, vivemos ali por volta de 8, 9 anos, o que a gente chamou de muita abundância mesmo. A terra era nua, a terra era mata virgem, então precisou muito trabalho, mas trabalho eles sabiam fazer. Então desbravaram aquela terra e construíram ali uma comunidade. As famílias tinham construído um pequeno, vamos dizer, um ranchinho onde armazenou o excedente da produção para um pouquinho de outro, para vender na cidade e comprar aquilo que faltava na comunidade. Eles queimaram essa casinha, né, esse depósito, queimaram com todos os alimentos dentro. Então, todas essas violências iam iam dificultando a sobrevivência das famílias, né? Aquilo já era, quer dizer, eu estou falando de alguns eventos de violência, mas também houveram outros. Ameaça de morte contra meu irmão, que tinha 13 anos, ele estava plantando a roça dele, capinando a roça dele, e chegou o jagunço e disse: olha, você para agora, porque senão nós vamos matar você. E aí é que a gente identifica como foi importante o papel da ditadura nisso, do período da ditadura, porque se esse processo de expulsão já vinha ocorrendo em todos os lugares do Brasil inteiro, em Minas Gerais, né, fortemente, de expulsão dos camponeses das terras, o destino não era que eles deveriam ir para a cidade, né? O destino é que eles deveriam desocupar as terras, porque se tinha um outro projeto de desenvolver o capitalismo no campo. Então, ou era para desenvolver a pecuária extensiva, a pecuária comercial, ou era para desenvolver o reflorestamento, né? Ou era para desenvolver, os grãos no cerrado para gerar divisas, enfim. Existiu, então, um projeto de desenvolvimento que decidiu, em algum momento, que essa forma de produção, esse meio, né, deveria dar lugar para a outra forma. E, então, compreendendo isso, nós vimos que nós estávamos num contexto maior, né? E o sindicato passou a ser, de fato, este representante dessas lutas, né? Cada conflito que aparecia, nós fazíamos o mesmo processo de organização, e aí a nossa discussão já era direito à terra, reforma agrária, né? 84. No mesmo ano de 84, numa fazenda próxima do mesmo fazendeiro, ele mandou, com ordem do juiz, ele mandou atirar em muitos trabalhadores. Então foi um massacre, sim. Muitos ficaram feridos e foi muita perseguição, mas nós conseguimos a reintegração de posse também da Fazenda São Pedro. E essa Fazenda São Pedro, nós só conseguimos a desapropriação dela em 88.
foram mais 4 anos de resistência da São Pedro. E aí vieram outras, veio depois a Bálsamo, e vieram outras conquistas, né? Meados de 85, já começou também a experiência das ocupações. Então, também o MST começou a organizar ocupações na região. E eu estou falando a partir de Unai, mas isso começou a acontecer em todos os municípios. Em 62, minha avó foi presa. Ela era muito nova. Nunca tinha feito curso superior. Tocava a vida do jeito que dava. Não sei muito bem o que você quer, mas minha mãe nunca me falou muito sobre a avó ter sido torturada. Eu sei que ela foi. A história dela é meio, sei lá, interessante, triste. A avó conheceu o vô no Uruguai. Ele era de lá. Naquela época, o Condor já ficava de olho neles. Você sabe que tinha uma espécie de polícia internacional lá. Era um tipo de acordo entre os países da América do Sul. Era para caçar comunista mesmo. A avó foi torturada numa casa no bairro Renascença, aqui em Belo Horizonte. Depois disso, mandaram ela para Neves e depois ficou presa no Rio. 4 meses depois, o irmão da avó descobriu que ela estava no Rio. Eles armaram um esquema para ela fugir. Mas aí, nesses 4 meses, saiu uma lista de pessoas mortas. E a avó era um dos nomes. Daí você já viu, né? A avó estava morta. Mas, na verdade, ela fugiu. Só que o vô não conseguia entrar no Brasil. Ela foi no Uruguai ver o vô. Chegando lá, ele estava casado com uma uruguaia. Coitada. Ela nunca foi de briga. Falou nada. Só pegou uma pedra dela, que ela tinha ganhado do vô, e um retratinho que ficava na parede dele. E voltou pro Brasil. Ela estava grávida. O vô viu a barriga dela. Ela voltou pro Brasil, mas ele sabia que se fosse atrás, eles pegavam ele. A mãe que me contou uma vez. A avó morreu ano passado. E a mãe diz que quando estava na cama com ela, ela perguntou. Na verdade, ela afirmou mesmo. Sou filha do torturador, mãe. E fizemos uma grande campanha nacional por 1 milhão de assinaturas pela reforma agrária, que ela fosse reconhecida na Constituição. Só que ao mesmo tempo que nós fazíamos isso, os fazendeiros também se organizavam, enquanto classe mesmo. Eles organizaram 2 braços. Um braço armado, que era um braço que foi chamado de União Democrática Ruralista, que a partir de 84, 85 até 87, eles atuaram com livre circulação, com milícias armadas, sendo divulgado nos meios de comunicação. Eu me lembro que a revista Veja deu muita repercussão para isso. Tinha matéria de capa da revista Veja com guardas, milícias armadas. Muitas vezes esses milicianos eram jagunços privados, mas eram policiais também, né, para defender a propriedade. Só que não ficava só nisso, defender a propriedade. Eles tinham também uma linha de eliminar lideranças, de assassinar lideranças sindicais,
né, nós camponeses, e padres, advogados, irmãs, todos que de alguma forma apoiavam essa luta protagonista dos camponeses. Na virada do regime militar, naquele processo eleitoral que deveria ter tido eleição direta, né? Eles organizaram uma bancada muito forte. Quem era o expoente dessa bancada era o Ronaldo Caiado, de Goiás. Ele era jovem na época, mas ele liderou esse movimento. Então, o que acontecia? O que foi acontecendo contraditoriamente se a gente olha para toda a sociedade? A gente ganhava espaço, chegamos a quase conseguir eleição direta, né? As ruas foram tomadas de novo pela população, mas no campo, essa violência ela piorava, ela ficava mais forte, mais seletiva, mais agressiva. E das duas formas, contando com a impunidade, porque os assassinatos aconteciam e não havia punição, julgamento, denúncia, nem nada, mas contava também com esse braço institucionalizado, né? Então eu comecei a receber ameaça de morte já em 84, início de 84, fazendeiros se reuniam. Tinha um amigo em Unai, que era mais ou menos... transitava entre o sindicato e a burguesia lá de Unai, fazendeiros, comerciantes, né? Então, ele testemunhou várias vezes, assim, reuniões de fazendeiros que conversavam abertamente que precisava de me matar porque o sindicato estava crescendo demais. Porque a reforma agrária estava se alastrando. Então, precisava de interromper esse processo. Voltando à história da minha família, né? Eu sofri muito também, porque durante muito tempo eu achava que a morte de pai tinha sido uma punição para mim. Porque meu pai não era essa pessoa falante, liderança, de mobilização. Meu pai era um sujeito, um trabalhador muito correto, muito sério e acreditou na luta. Então, o crime dele foi acreditar na luta e reivindicar o seu direito, né? Mas ele não era uma pessoa que merecia morrer dessa forma. Não mesmo. Então, eu carreguei essa culpa por muito tempo. Eu tive que ir para terapia para trabalhar isso comigo. Olha, eram dois sentimentos paralelos. Um é que, em nenhum momento eu pensei em parar. Por exemplo, eu chorei a morte de pai 2 vezes. Eu estava, num domingo de manhã, abrindo uma assembleia na Fazenda Saco Grande. Eu me lembro que nós não tínhamos serviço de som, não tinha nada. Eu tinha 150 pessoas na minha frente aquele dia. Era a primeira reunião que a gente ia começar a organizar o parcelamento da Fazenda Saco Grande, no dia 6 de outubro de 1985. Era um domingo de manhã, 8h30 da manhã. Eu tinha subido num banquinho para poder conseguir falar com aquela multidão. E na hora que eu ia abrir a assembleia, eu enxerguei chegando um táxi. E eu olhei aquele táxi e falei, não é normal, alguma coisa aconteceu. Então, Geraldo Martins se aproximou, me pediu para acompanhá-lo, e não explicou nada para mim, me pediu para acompanhá-lo. Vamos que a sua mãe e seu pai sofreram um acidente. Me pôs no carro e viemos. Eu tive um apagão. Assim, eu vi a cena. Eu imaginei na hora eu imaginei que os dois tinham sido assassinados. Eu sofri um apagão. Eu paralisei por uns 2 minutos, eu acho, pareceu uma eternidade. E quando eu acordei, eu perguntei, o que aconteceu? Aí ele me contou. Seu pai foi morto e sua mãe foi ferida e está muito grave, foi ferida, está muito grave. Como se a terra se abrisse para mim. Eu fiquei desorientada, eu chorei muito naquela hora, não sabia o que fazer, mas assim,
Quando eu cheguei na cidade, ele tinha sido morto na fazenda, a 75 quilômetros de Unai, né? Eu só fui... Bom, e foi 8h30 da manhã, mais ou menos, mesma hora que eu estava abrindo a assembleia. O corpo dele foi removido às 3 da tarde para o IML. Eu só fui ver o corpo dele no outro dia de manhã, na segunda-feira de manhã. Depois desse momento, esse momento de apagão, de choro desesperado, de a terra se abrindo sob os meus pés, eu me recompus e pensei assim, olha, a luta não pode parar. A morte dele não pode ficar em vão. E aí eu vesti de novo a camisa da revolucionária e fui em frente. Brasil, 31 de março de 2023. Hoje, começamos o julgamento deste pobre ser, meu irmão, que está falando em nome de nosso avô, Claudinei Souza Quitério, um terrorista que ameaçou as Forças Armadas brasileiras. Mas ninguém será punido, mesmo porque já estão todos mortos. Menos o meu avô, que nunca apareceu para dizer para minha avó que o frango com quiabo dela estava uma delícia. Ele sumiu em 7 de fevereiro de 1969, ou 72. E eu sou a justiça. Vamos lá? Todos prontos? Comecemos. Você agora passa a ser Claudinei Souza Quitério. Você pode contar a sua história até o momento em que você sumiu. Depois disso, conte-nos as especulações que foram ditas à sua avó pelos companheiros de cela do seu avô. Aqui tem lugar para a verdade, tão somente a verdade. E eu, como justiça, faço apenas um papel teatral. Comece pelo começo. Claudinei Souza Quitério era trabalhador da cidade, filiado ao Sindicato dos Siderúrgicos. Aprendeu o ofício com seu pai. Começou cedo, aos 13 anos, trabalhando de ajudante. Seu pai morreu quando ele completou 15 anos. Tinha 2 irmãos menores e a mãe para sustentar. Aos 17, 2 anos depois, perde a mãe também. E aí tem que cuidar dos 2 irmãos menores sozinho. Logo, os irmãos foram para uma casa de adoção e Quitério perde o contato com eles. Meu avô, eu comia todo dia pão seco com café. Algumas vezes eu ganhava uns tomates mais velhos que eu socava e botava sal. Comecei a namorar e quando a sogra me chamava para almoçar nos fins de semana, eram os dias mais felizes da minha vida. Com o trabalho, eu comecei a conseguir comprar arroz. E aí as coisas foram começando a melhorar. Mas em pouco tempo, foram apertando tudo lá na indústria. O patrão não pagava direito. As condições de trabalho eram ruins. E aí, naquela época, a gente se aproximou muito dos ensinamentos do Marx. Tinha até uns russos que moravam escondidos lá na casa da dona Jerusa. Eles vieram para o Brasil escondidos, com a ajuda de uma freira. Aprenderam português rapidinho e ensinaram para a gente muita coisa sobre Marx. Vagabundo, comunista, escória da sociedade. Tinha que morrer, claro. Olha aqui, senhor, você pode até querer minha morte. Pode até não gostar de Marx, mas vagabundo era coisa que eu não era, não. Eu trabalhava 12 horas por dia e aos domingos eu ainda fazia bico, vendendo pipoca lá na porta do cinema, que era para ajudar o Agenor, um porteiro velho,
que tinha dor no osso. Até que eu me divertia. Eu ganhava o ingresso para a última sessão do filme e ainda levava a namorada. Mas se ainda assim o senhor quer continuar me chamando de vagabundo por ser comunista, eu queria ler aqui um dicionário para você. Comunismo é uma doutrina social segundo a qual se pode e deve restabelecer o que se chama estado natural, em que todos teriam o mesmo direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada. O que a gente queria não era deixar de ser operário para virar patrão. A gente queria era reafirmar nossa posição de operário e lutar pela classe, para que todos pudessem comer melhor, ter um teto para dormir, um cobertor para espantar o frio e um estudo menos dominado e mais livre. Prossiga. Vamos, prossiga. A gente decidiu que não ia voltar a trabalhar sem receber e sem implementação da segurança. Perdemos 4 companheiros em acidentes de trabalho por falta de material adequado. Só que naquela época o patrão era coligado com os militares. Aliás, ditadura civil-militar, né? Porque era o dinheiro do patrão que financiava o terror. A gente fugiu assim que a polícia chegou. Trocamos uns tiros, né? Terrorista! Eu ou eles? Olha, meu amigo, você quer impor um regime ao país, destrói a nação, pega em armas, atira e ainda me pergunta quem é o terrorista, ora bolas. Pois eles também queriam impor um regime diferente na nação, destruir o país. Tinham mais armas, atiraram em mais gente e são chamados de policiais. E eu é que sou o terrorista. Até quando? Se 2 países entram numa guerra para defender um território que cada um pensa que é seu, qual dos 2 é o terrorista e qual é o mocinho? Só que aqui, a gente pegava em arma, era para defender o povo, para não morrer, para ter liberdade para falar, para pedir aumento, para trabalhar. Já viu você ter que pegar em arma para defender o direito ao trabalho? Eu não sou terrorista, não. Eu sou operário. A polícia é que estuprou as minhas companheiras, que matou os meus amigos, que torturou a minha carne e que fez de mim um combatente com uma arma na mão. As pessoas me chamam de terrorista é porque nunca tiveram medo de sair de casa à noite. Nunca perceberam o que é não ter liberdade para falar que não gosta de alguma coisa. Falaram que eu temia porque eu não andava certo. Se andar certo era aceitar um governo corrupto que torturava, financiado por um governo estrangeiro, que fazia o terror no mundo, eu sou realmente um cara errado. E ensinei os meus filhos a errarem muito também. E toda vez que cada um deles levantar as mãos para defender um amigo por uma causa justa, que leve ao bem de uma comunidade e que dê oportunidades mais iguais, eu fico feliz de ter criado filhos errados. Ah, então assume que é culpado. A minha culpa era querer liberdade para poder pedir um país melhor e menos controlado, uma escola sem professores máquina e sem repressão no mundo. Mas eles venceram, não é mesmo? Deram anistia aos companheiros combatentes, ótimo, mas estenderam aos torturadores. Quer apostar que no futuro a polícia militar ainda vai existir e a tortura vai continuar? E ainda que a democracia seja o Estado do Estado, atrás das grades dos cárceres,
No alto dos morros das favelas e por dentro das matas dos índios, a tortura ainda vai continuar. E vai ser institucional. E você, justiça, enquanto perdoar a tortura, ela vai me torturar. Não nos excedamos. Vamos ao ponto. Como você desapareceu? Em alguma data entre 69 e 72, um incêndio foi relatado em uma fábrica e matou 19 pessoas. Na lista dos mortos estava eu, que nessa época estava preso. Eu morri em um estado enquanto estava preso em outro. Mas os meus amigos falam que eu morri asfixiado em uma câmara de gás. Eles fechavam a gente num caminhão, ligavam a mangueira de gás no cano de descarga, enfiavam por um buraco na caçamba fechada do caminhão. E aí depois queimavam os corpos. Mas o meu corpo nunca ninguém encontrou. E o vovô vai continuar desaparecido. E ainda que alguma verdade seja dita, sem justiça, a tortura vira um sintoma da nossa sociedade. Está bem. Você está perdoado, meu avô desaparecido. E eles? Os que comigo desapareceram? E eles? Eu acho que no Brasil não existe noção de justiça. Acho que no Brasil, quando as coisas estão em curso, inclusive dentro da sociedade, e toda essa justificativa para a repressão, na verdade o que impera é uma noção de vingança. E aí a PM é um instrumento da vingança, assim, muito claramente colocado. Ela é aquela que vai punir o pobre, né? Que vai encarcerar no primeiro momento a quem é dado todo o direito. E ela está dentro daquilo que eu te falava antes da gravação começar. Ela vem da tradição do capitão do mato, da perseguição do escravo fugido, e ela foi se desenvolvendo em tudo isso. No período mais recente, com todos os mecanismos que você tem, né, de repressão, né, esse armamento, essa parafernália toda que foi construída no mundo hoje para a criminalização da pobreza e da rebeldia, a PM é mais poderosa do que nunca, né, em fazer isso. Então ela vai adquirindo, e as nossas polícias estão adquirindo esse perfil, né? As guardas municipais, hoje em dia elas podem fazer quase a mesma coisa já,